Aqui estamos novamente. Bem-vindo novamente. Sejam bem-vindos. Está um grande prazer encontrarmos vocês mais uma vez. Sim, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da história de Paul Brunton. Nós sabemos que Paul Brunton nunca deu ênfases à vida pessoal, né, dele, porque um instrutor ele não está aqui para falar de sua vida pessoal, mas nós achamos por bem compartilhar um pouquinho da vida dele, porque a vida dele é um símbolo para nós, os buscadores, o que ele passou, as experiências que ele teve, o que ele vivenciou. Ele, no final, toda essa experiência, ela é uma lição para nós. Então, ele é um exemplo e um símbolo para nós. Mas, claro, Então, eu senti uma pouco contradição, porque você fala uma mal, vive como pessoa não é importante, não é necessário falar sobre viver. hum, E outra mal, nós podemos falar muito sobre viver, sim, porque ele é um exemplo, não? mas Ele é um exemplo do caminho filosófico. Então, nós vamos ver que durante a vida de Paul Brunton, ele vai passando por experiências, vai encontrando instrutores, vai passando por experiências que não foram tão positivas, vai encontrar a noite escura da alma. Mas tudo isso, né, vai passar por fases, né, místicas, fases de estudo do ocultismo, e tudo isso vai levar ele um dia, não, a, a iluminação que seria, que ele chamou, por exemplo, o desenvolvimento que leva ele a se tornar um filósofo, não? Um filósofo que ele fala da estrela filosófica, não é? Então ele vai desenvolver aspectos do ser que vão levar ele à iluminação ou a ele a ser completar esse caminho filosófico, se tornar um filósofo. agora você acha alguns aspectos sobre a vida de PB têm a possibilidade de ajudar nós mesmos em nossa busca? Sim, uhum. Sim? Sim, é isso que vamos ver? Não, Ok, vamos ver. vamos ver. Agora, você precisa provar esse Essa teoria. proposto, essa teoria, PB como um símbolo para nós. Então, a ideia não é ver qual é esse caminho, não? Quais foram as etapas que Paul Brunton passou para chegar a ser um filósofo e como é que nós podemos também fazer isso? Porque não é verdade, Micael, que se ele passou por tudo isso e se tornou um filósofo, se iluminou, e ele deixa esse legado, esse ensinamento, é porque nós também podemos. Então, essa é a ideia principal, não é, da apresentação para vocês hoje desse material, somente para comprovar, não, de que isso é para nós, que não está tão distante. PB tem algumas palavras sobre esses dois lados Sim, que incrível. ênfase não é necessário falar sobre PB, Sim, mas tem um benefício falar sim. sobre. Ele não é, ele nasceu em Londres, é de uma família judia. Ele foi batizado com o nome de Ian Abraham Isaac. Mais tarde ele vai trocar o nome para Raphael Hurst. E depois disso ele se torna Paul Brunton. Mas já desde dos primeiros anos da vida dele, ele teve experiências bem profundas e marcantes, porque ele perdeu a mãe muito jovem. O pai casou com uma outra pessoa, ele casou novamente. Ela era da religião ciência cristã. Ele aprendeu muito também do cristianismo aí, além da teosofia. Ele foi muito envolvido também com a teosofia e também ele também não é, tem todo um processo de desenvolvimento. Mais tarde, Paul Brunton também se desilude com a teosofia, enfim, não é? Mas ele é um pesquisador, desde cedo ele é um pesquisador e ele vai estudando, né, pesquisando todas essas questões. Agora, como o Michael falou,
não é? Ele, a vida dele em si mesma não é importante para nós, porque olha o que ele fala sobre a vida dele. Ele diz que como indivíduo particular não conta, que existe de qualquer maneira centenas de milhões de pessoas como ele. O que é um homem e sua busca? As experiências pessoais e ponto de vista de Pibi não têm nenhuma importância específica, nem consequência especial. O que acontece ao indivíduo chamado Pibi não é de conta de ninguém, exceto dele mesmo. Todavia, como símbolo desse movimento ocidental de pensamento, ele é muito maior do que ele mesmo. Na sua pessoa e na sua mente, a necessidade histórica de uma nova compreensão do problema espiritual contemporâneo encontrou uma voz de fala simples. Agora, é bom para você, porque Bibi confirmou seu propósito. Bibi como um símbolo para nós. Mas, Gran, é verdade que Bibi é casado? Sim, Bibi também foi casado quando ele Hum, tinha 20 e poucos anos. Ele teve um filho chamado Kenneth Thurston, Hurst. Hurst, and Thurston, o nome Thurston se refere a um professor muito importante dele, um instrutor que ele teve, não é nessa época, que se chamava Thurston, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Mas, e inclusive, acredite ou não, Paul Brunton também participou da Primeira Guerra Mundial, né? Naquela época, em um batalhão de tanque, ele Imagine, também esteve lá. quando, Claro, quando nós imaginamos PB, não imagine PB dentro de uma tanque no meio de uma guerra. sim, não é? Mas Então, é verdade, PB tem experiências normais. para vermos como, não é, nós vamos ver, não é porque quem pensa em Pibi, ai, Pibi, esse grande iluminado filósofo, não, mas e eu, não é? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz, não nessa vida, quando vai poder, entende? Então, tudo isso é muito importante, porque vejam bem, não, ele nasceu com uma problemática, imagina, perder a mãe já desde pequeno, passar por tantas situações, não é? Nós vamos ver que também ele passou por momentos difíceis da noite escura, de depressão, de conflito, não é? Então, não é, é para nós também. Mas, Gran, qual processo é necessário tornar uma pessoa dentro de uma tanque que é depressionado porque ele perdeu a mãe, tornar essa pessoa a um sábio? Pois é, isso Pois é. vamos ver, né? Você pode Isso, explicar? sim, nós vamos ver. Ok, vamos, Sim. vamos. Então, é o seguinte, então, outro ponto importante da vida de Paul Brunton é que tudo que ele passou, digamos, o ensinamento dele, é baseado no conhecimento de primeira mão, ele fala, daquilo que escrevo, e não em ouvir falar ou em teorização. Então, tudo o ensinamento dele, ele, claro, ele estudou centenas de entrevistas, milhares de textos, tanto moderno como anciente, né? Encontrou com sábios, viajou para tantos lugares, mas, no fim, foi uma compreensão profunda da consciência dele, né? Que fez a síntese total, foi passando pelas experiências, Você não era pode, algo teórico. você pode demonstrar, ou você pode falar sobre algumas experiências de Pipi que Sim, demonstrar o conhecimento de Pipi sim, ou a filosofia de Pipi? sim. Ele, vamos ler das próprias palavras dele, ele fala assim, nos primeiros anos da vida dele. Muito antes de Pibir ir para a Índia, ele teve muitas experiências místicas e iniciações na forma de vislumbres, que lhes mostraram a verdade, mas que também revelaram o difícil caminho que teria de seguir para estabilizar esses vislumbres e torná-los permanentes. Então, quer dizer, não foi também fácil, mas é possível. Ele fala assim: o primeiro livro que me trouxe as ideias místicas foi uma curiosa composição ficcional de Abu Bakr ibn Abi Tufayl. O livro abriu o meu conhecimento de uma forma vaga e general para as possibilidades da meditação. Então, embarquei na prática, sem guia, sem instrução,
tateando meu caminho no que a princípio era escuridão absoluta, né? Bacana, essa é interessante, porque PIB é associado com Ramana, com Índia, mas o primeiro livro que dá uma impulso é um livro de um sufi, Não sufi, né? mas Já naquela época mostrava não como o Pibi tinha já uma consciência universal, né? Bem jovem ainda, mas ele já tinha uma consciência elevada. Tanto é que ele fala assim: minhas experiências místicas mais elevadas, mais estranhas, mais significativas e mais elevadas ocorreram antes de eu conhecer um único instrutor. Quer dizer, antes de ele conhecer qualquer instrutor, ele já tinha passado por experiências místicas importantes, antes mesmo de colocar os pés em solo asiático. Através deles, eu realmente renasci. Mas, infelizmente, minha juventude e noviciado não conseguia entendê-las. Fiquei ofuscado pela luz e continuei tateando como se ainda estivesse no escuro, né? mas para eu não compreendi isso. É possível experiência à luz e depois essa experiência estar dentro na escuridão? Sim, Sim? porque o vislumbre, Ah, oh. não, é importante as pessoas saberem, o vislumbre, ele não é a iluminação permanente, né? O vislumbre é muito importante no caminho, vejam bem, ele começou com os vislumbres, né? E chegou lá na iluminação final. Então, o vislumbre é bem importante, importante de reconhecermos, mas sabendo não, que ele não é permanente. Mas, cara, agora eu tenho uma ideia que você é correto. As experiências do PIB informar as escritos do PIB, porque o PIB fala muito sobre essa ideia de glimpses, vislumbres não é permanente, vislumbres é temporário. Agora, você confirmou, PIB mesmo tem glimpses que não permaneceram. Não permaneceram.